Infelizmente, velho, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você, não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo, no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. E é um momento, sim, de entender a dor de todo mundo. E escutar. A gente tem que escutar. Não foi a intenção, eu tava junto tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. Então, mais uma vez a gente vê os tentáculos do discurso feminista, né, da grande maioria das mulheres, bom deixar claro que não são todas, tentando lançar essa história da sororidade, que o homem não pode falar e opinar nada, que ele apenas tem que se calar e escutar. Esse discurso bonito, reproduzido por este homem feminista, cujo o pai dele até que era um exemplo de masculinidade no que diz respeito a não ser um frouxo, um covarde, apesar de que ele era um canalha, né? Um cafajeste safado, sem vergonha. A gente também não passa pano para homem safado. Mas o fato é que, diferente do pai, o filho não herdou nenhuma característica masculinista, né? Ao contrário, ele tem medo de ser homem. Ele prefere ser um feminista, que seria a nova configuração de homem com esse discurso bonito. Agora, bem claro, né, que a gente não deixa de reconhecer que a mulher há de ter sofrido alguma coisa no protagonismo da vida delas, em face de todas as injustiças sociais que todos nós estamos submetidos, né? O homem tem o seu sofrimento na participação da sociedade e a mulher, consequentemente, também tem o seu sofrimento na questão da sua participação da sociedade. Legal, né? Reconhecer uma coisa dessa? Pois bem, seria legal se houvesse empatia. O que não há. Se vocês pararem para notar, a mulher sempre vem com esse discurso: olha, só cala a boca, só escuta, não fala muito não, seu branco privilegiado, seu machista opressor. Se você não quer escutar, se você não entendeu, fique calado. Na verdade, essa frase, essa retórica, esse script que elas já adotaram significa dizer o seguinte: eu não quero me importar com seus problemas, eu não quero me importar com sua opinião. E outra, eu quero que você se cale e engula tudo que eu tenho que dizer. Escuta tudo, não questiona, aceita. Chama-se ditadura da retórica, ditadura do discurso, uma hipocrisia laciferante que as mulheres têm propagado. E o resultado é esse daí que vocês estão vendo, né? O Fiuk, um homem artista que tem que agradar um público no qual ele depende economicamente para viver, e para isso ele tem que se lançar ao chamado discurso feminista. Nós somos privilegiados pra caralho, cara. Nós somos os homens que mais conseguimos ter coisas. Não é porque nós somos privilegiados. Vamos destruir essa retórica, vamos desconstruir esse discurso marxista cultural feminista que fica dizendo que o homem é privilegiado e aí mostra o exemplo do que o homem obtém, escondendo aos jovens de hoje em dia, maiores vítimas desse discurso feminista, porque eles são totalmente submissos e sujeitos a acreditarem naquilo que dizem reiteradamente, numa propaganda do Goebbels que dizia o seguinte: repita uma mentira várias vezes até que todo mundo acredite que ela seja verdade. Quando, no fato, o homem não tem um privilégio que não o tenha conquistado com sangue, suor e lágrimas. Tudo que o homem usufrui hoje em dia é resultado de um contexto histórico de luta. O direito de votar, o direito de existir, o direito de trabalhar, o direito de até poder se divertir, todos os outros direitos que o homem possui, que as mulheres literalmente criticam, são conquistas, não são privilégios. Existe uma nuance entre conquista e privilégio. O homem teve que lutar para ter o direito ao voto.
e depois ele cedeu o voto à mulher. A mulher, no máximo que ela conseguiu fazer foi aquelas manifestações, queremos votar, e no final sabemos muito bem que os homens cederam aquilo que eles não tiveram direito apenas levantando bandeiras e placas dizendo queremos votar, eles tiveram que lutar para ter esse direito. Eles tiveram que partir para guerras para hoje ter o direito de votar. Aqueles que se negam ao contexto da Revolução Francesa, ao Iluminismo, nessas horas, são os oportunistas, porque ocultam a verdade para que os jovens não saibam que todo o discurso que as mulheres nos acusam de privilégio subtendam. São conquistas que tivemos. Então não caiam nesse discurso sofista, eivado de mentira, hipocrisia, do Fiuk, que só o faz porque está interessado em conquistar o voto das feministas no programa do Big Brother Brasil. Esse discurso dele tenta criminalizar a masculinidade, confundindo o masculino com o chamado machismo radical. O machismo radical que deve ser estudado, que é aquele que o cara quer dar opinião sobre a roupa da mulher. Cara, se a mulher quer sair com aquela roupinha, né, escandalosa, promíscua, e você diz assim, mulher minha não sai com essa roupa. Primeiramente, cara, se ela for sua namorada, você termine logo com ela. Segundo, se você casou com uma mulher que está fazendo isso, você cometeu o erro desde o início. Porque simplesmente basta agir com indiferença. Você está andando na rua, uma mulher está andando de forma promíscua, não precisa ficar falando que ela está vestida errado. Não olhe, não dê atenção, não valida a vaidade feminina. Assim você destrói toda a armadilha que ela constrói para atrair a atenção, elogios e conseguir com isso, ainda por cima, menosprezar aqueles que ela acham feios e não dignos de elogiar ela. Então vamos parar com essa criminalização dos privilégios. São conquistas, não são privilégios. E quando elas dizem, o seu privilégio é porque você nasceu homem. O meu privilégio é porque como homem eu tive que lutar para obter. Você não, os seus antepassados, sim. E os meus antepassados lutaram para que as outras gerações pudessem usufruir do seu sacrifício. Existia uma máxima que dizia que as lutas de uma geração sempre beneficiarão a próxima geração. Porque o homem, ele não é um egoísta como vocês do discurso da grande maioria das feministas têm colocado de forma ditatorial contra o homem. Nós tínhamos o espírito da fraternidade, da solidariedade. Nós lutávamos para que os nossos filhos, os nossos netos pudessem usufruir daquilo que nos era negado na época de nossas lutas. Os homens atuais estão lutando sobre isso, querendo manter a chama da masculinidade que cada vez mais as mulheres tentam apagar, dizendo que masculinidade é um machismo tóxico. É fácil para que as mulheres possam dominar de vez o Estado e lançar a supremacia do seu matriarcado. Basta ela simplesmente destruir a imagem da masculinidade, marginalizar a imagem da masculinidade e fazer com que os homens sintam vergonha do que eles nasceram para ser. Um forte